Finalmente, chegamos no final de Arcane e neste terceiro ato fomos presenteados com novos como Orianna e Swain, intensos conflitos em Piltover, explosões de emoção e até mesmo universos paralelos. Então, vamos mergulhar nesta última análise desta incrível série. Vamos começar falando sobre universos paralelos. Após serem engolidos pela anomalia, Echo, Heimerdinger e Jace acabam em universos diferentes e, mais surpreendentemente ainda, em momentos distintos desse mundo. Por exemplo, Heimerdinger chega mais de 1000 dias antes de Echo. O universo em que o Heimer e o Echo se encontram é onde a tecnologia Hextech nunca foi desenvolvida. Neste cenário alternativo, o roubo do primeiro episódio de Arcane, aquele realizado por Levi, pela Powder, o Cleggo e o Milo, também leva a uma explosão. Mas aqui, a Vi morre no evento. Com a morte da Vi, resulta em mudanças significativas. A gente pode deduzir, veja bem, apenas deduzir, que o Conselho de Piltover puniu Jace mais severamente, e ao testemunhar desde cedo os perigos do Hextech, ele nunca constrói. Neste universo, o Milo e o Clegor sobrevivem, e assim como o Vender. O Vender até faz as pazes com o Circo, e os dois juntos transformam a Subferia na próspera nação de Zal. Diferente da Zal que conhecemos, este lugar não é sujo, nem sombrio ou cheio de criminosos. É um centro de luz com jovens inventores criando coisas extraordinárias. Powder, por sua vez, nunca morre. Consequentemente, Jinx nunca nasce. A Powder cresce sem se tornar aquela psicopata que conhecemos. Este universo serve como um poderoso lembrete de que, para seguir em frente, às vezes é necessário deixar o passado para trás. Sim, a morte da Vi foi trágica, mas a vida continua. Além disso, vemos mais sobre a relação entre Echo e Powder. E parando para pensar, deve ter sido doloroso para o Echo, em seu universo original, assistir alguém que ele amava tanto se transformar na Jinx. Com a ajuda de Powder, Echo e Heimerdinger desenvolve um dispositivo que dará a Echo suas habilidades de manipulação temporal. Ele também encontra um meio de voltar para o universo original, mas isso exige um grande sacrifício. Heimerdinger fica para trás para garantir o retorno de Echo. Não fica claro se ele morre ou é teleportado para outro universo. Outro ponto importante ainda é que quando Echo retorna, parece que a anomalia não apenas transporta ele para outros universos, mas também o funde com a versão dele mesmo daquele universo. Vamos falar agora sobre o Jace. Enquanto Echo estava lá aproveitando a festa, no bem bom com a Powder, o Jace enfrenta um destino bem diferente. Ele é transportado para o universo apocalíptico onde a Hextech destruiu o mundo. Piltover e Zal estão reduzidos a ruínas. Este cenário explica por que o Jace volta tão transtornado. Neste mundo, Jace encontra um mago que salvou sua vida no passado. E assim, o Jace promete que irá destruir a Hextech antes de ser mandado de volta para o seu universo original. Vamos falar agora sobre o Victor. Victor realmente foi ressuscitado com a ajuda de Singed e, como previsto, se tornou o grande vilão de Arcane. No final, Jace nem estava totalmente errado em matar ele no 6º episódio. Ao retornar, Victor começa a trabalhar em sua gloriosa evolução, que seria basicamente transformar todo mundo em máquinas para alcançar a perfeição. Essa trama é bem semelhante à história dele lá no LoL. Ao longo da série a gente vê o Victor tentando corrigir as coisas, desde a sua doença até sua perna debilitada. Porém, com a gloriosa evolução, ele planejava transformar o mundo em um lugar perfeito, com todos unidos como máquina, sem individualidade ou imperfeições. Mas o mundo seria perfeito para quem? É justamente isso que Jace faz Victor perceber no final. As imperfeições são parte essencial do que nos torna humanos. Vamos falar agora sobre a Mel. O arco da Mel não sofreu grandes mudanças nesses episódios finais. Ainda não sabemos muito sobre seu passado ou como ela tem os seus poderes. Isso provavelmente foi feito para deixar espaço para desenvolvê-la em futuras produções. Falando sobre a Caitlyn, Jinx e Vi. Como mencionei na análise anterior, Caitlyn desistiu da ideia de matar a Jinx, e nem foi ela responsável por prendê-la, e de fato a Caitlyn ajudou a Vi a libertar a Jinx. A Vi fez a Caitlyn entender que, embora a Jinx tenha cometido muitos erros, todos merecem uma segunda chance. O legal é que quando a Caitlyn conversa com a Jinx fala que nem sabia que a mãe da Caitlyn estava no conselho naquela hora que ela explodiu, e também isso nem faria diferença para ela. A Jinx, por sua vez, estava completamente quebrada, destruída após a morte da Isha. Ela chegou a um ponto que só queria morrer, acreditando que se sacrificar era a única forma de acabar com o ciclo de mortes.
O engraçado é que a Jinx fala que nunca vai existir uma versão boa dela, e a gente tinha acabado de ver uma versão boa. E o momento crucial, ela incendiou a cadeira do Silco, o bar do Vander, a última gota, e estava prestes a se explodir. Porém, o Echo a convenceu do contrário, mostrando que ainda havia esperança. A Vi, após libertar Jinx, finalmente se reconciliou com a Caitlyn, e as coisas ficaram bem intensas, se é que você me entende. Vamos falar agora sobre a guerra. No último episódio, a gente viu a guerra entre Piltover e Ambessa. Ambessa se aliou a Victor para que ele pudesse transformar todo mundo em máquina e assim criar um exército de guerreiros imortais para ela. Essa guerra acabou trazendo momentos memoráveis. Um dos destaques foi a revelação de que a Nolen era uma traidora, e assim, nem Judas foi tão desleal. Também tivemos a luta épica entre a Caitlyn Mel contra a Ambessa. Infelizmente, a Caitlyn acabou perdendo um olho nesse confronto. E quando tudo parecia perdido, a Jinx fez a sua entrada triunfal, salvando a geral e trazendo o apoio da subferia e virando o jogo. No entanto, um ponto baixo foi o retorno do Ulrich. Seu arco já havia sido concluído ali no segundo ato, e trazê-lo de volta acabou diminuindo o impacto do sacrifício de Isha, além de repetir o mesmo drama entre a Vi e a Jinx. O retorno de Singed, para mim, teria sido mais interessante, já que ele conseguiu salvar sua filha Orianna, fez todas aquelas atrocidades e ainda saiu impune de todos seus atos. Por isso, o retorno de Ulrich foi meio decepcionante. Outro destaque foi o Echo, que brilhou ao salvar todo mundo, é o nosso grande herói. A cena que ele luta e usa suas habilidades de voltar no tempo foi simplesmente incrível. Além disso, houve um momento importante entre o Victor e o Jayce. O Jayce finalmente consegue fazer o Victor perceber que a sua gloriosa evolução era um erro. E aqui também ocorre a revelação de que o mago encapuzado que salvou o Jayce era na verdade o Victor, e parece que ele tinha feito isso em várias linhas do tempo. No entanto, isso gera uma inconsistência. Pensa bem, se o Jayce já sabia disso ao retornar do outro universo, por que ele não tentou conversar e mostrar isso ao Victor antes de atirar nele? Naquele momento, o Victor ainda tinha traços de humanidade, o que tornava sua abordagem mais lógica. No fim, os dois desaparecem, deixando incerto se morreram ou foram transportados para outro lugar. E por fim, tivemos o sacrifício emocionante da Jinx. A cena foi belíssima, mas no final deixa dúvidas. A Caitlyn aparece segurando a cabeça do explosivo da Jinx e olhando para a planta do portal Hextech. O foco dá uns dutos, sugerindo que a possibilidade de Jinx estar viva. E como a gente sabe, regra de Hollywood é, se não tem corpo, dá pra voltar. Ainda tem a cena final da série com um dirigível, e se a gente lembrar, lá no primeiro episódio de Arcane, a Powder fala que um dia iria voar naquele dirigível, então pode sim que a Jinx esteja viva. Vamos falar agora sobre o encerramento e futuros caminhos. O episódio conclui com a despedida para todos que morreram na guerra e a formação de um novo conselho. Desta vez, Sevika foi escolhida para representar Zal. Além disso, um corvo de 6 olhos é mostrado pegando algo no cesto do martelo do Jayce, e para quem joga o LoLzinho, essa é uma referência clara ao Swain, um dos líderes de Noxus. Para mim, o ponto alto da temporada ainda continua sendo o segundo ato, que trouxe mais emoção, especialmente com o rei contra o do Vander e o sacrifício da Isha. Esse último ato escorregou aqui ou ali, mas no geral, Arcane foi uma das melhores adaptações de jogos já feitas, além de ser uma das melhores animações mais bem produzidas dos últimos tempos. E falando sobre o futuro, Arcane deixou muitas brechas para o futuro de League of Legends no universo das animações, e principalmente com histórias envolvendo a Mel, Noxus e a Rosa Negra, e agora o Swain. League of Legends tem muito material para ser explorado e expandir cada vez mais esse universo. O showrunner da série confirmou que as 3 próximas produções de League of Legends vão se passar em Demacia, Noxus e Ionia, então vai vir muita coisa boa por aí, só nos resta esperar agora. Mas e você? O que você achou desse terceiro ato? Deixa aqui a sua opinião. Você gostou? Achou mais ou menos? Fala aí que eu quero saber. Também deixa aqui a sua inscrição no canal. Você quer saber de jogos, Marvel, DC, tudo sobre esse universo da cultura pop, esse universo nerd, é aqui que você vai encontrar. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.